Cloud, bring me the black materia. Esse vídeo está sendo feito exclusivamente para elogiar o trabalho que as desenvolvedoras japonesas fazem na indústria dos games e explicar o porquê eles estão começando a deixar a indústria americana preocupada. Isso se encaixa tanto em relação a filmes, a jogos e qualquer tipo de entretenimento feita pelos orientais. Então vamos começar. Para a gente falar dos japoneses, a gente precisa começar falando primeiramente que eles estiveram muito envolvidos nos primórdios da era dos videogames e dessa indústria que estava começando a surgir com os americanos e os japoneses. Uma coisa importante a ressaltar é que os japoneses pegaram todos os conceitos relacionados a videogames e adaptaram isso à sua própria cultura, criando seus próprios consoles e os seus próprios jogos. Os japoneses sempre tiveram isso de sempre pegar coisas que já às vezes existem, colocarem sua própria característica neles e fazer isso de forma maestral que ninguém nunca fez antes. Por isso que a indústria japonesa e a sociedade japonesa é tão respeitada ao redor do mundo e tem uma fama tão boa. Os primeiros consoles também foram japoneses. Você tinha o primeiro console japonês, que foi chamado de TV Tennis Electronics, seguido pelo Nintendo Color. Então aqui a gente pode ver que mesmo antes da franquia Mario, os japoneses já estavam investindo pesado nos videogames e se preparando para tomar essa indústria posteriormente. Uma coisa decisiva para isso foi que no período de 1983 a 1985 aconteceu uma grande recessão na indústria dos games no Japão, conhecida como o Atari Shock, o choque do Atari. Foi gerada por diferentes fatores. E o resultado dessa crise foi que ela foi responsável por dar à Nintendo e algumas desenvolvedoras japonesas uma oportunidade de lançar seus jogos e consoles com uma competitividade maior, e daí pra frente a gente já sabe o sucesso estrondoso que foi a Nintendo, os NES e as outras desenvolvedoras japonesas. Cara, quando se trata de criar narrativas nos jogos, as cutscenes são primordiais para contar as partes mais importantes de uma história. E são elas que acabam mostrando mais sobre as convicções, as motivações dos personagens, além de fornecer mais detalhes e o contexto para a trama daquele jogo. E se tem uma coisa que os japoneses sabem fazer muito bem, é contar uma história de maneira única. Sendo assim, nos videogames não seria diferente. Isso acontece porque as cutscenes japonesas, elas são muito únicas, elas são muito bem criadas e bem dirigidas. O maior exemplo que a gente tem é a saga Metal Gear, onde você tem cada cutscene parecendo um episódio de uma série, ou até um filme. Isso por causa da duração delas e do capricho que tem nelas. Apesar das cutscenes de jogos japoneses serem longas, elas são muito criativas. Além disso, em nenhum momento elas parecem entediantes ou sem algum propósito. No geral, as produções japonesas são melhores que as ocidentais. Mas isso não quer dizer que não existem jogos com uma história boa feitas no ocidente. Mas o que se tende a ter é que normalmente tem algo muito especial quando se trata da forma que os orientais constroem uma história. Os japoneses, quando se trata de games, eles costumam dar mais ênfase no desenvolvimento dos personagens, no caminho que eles percorrem e nas suas transformações. Eles em nenhum momento se apressam para construir as relações entre os personagens. Isso faz com que você se sinta muito mais investido naquela história, muito mais imerso. E por consequência faz com que ela pareça muito mais real e muito mais orgânica. Por outro lado, a indústria ocidental, muito influenciada pela cultura americana, costuma sacrificar muitas vezes o desenvolvimento e a trama para trocar isso por cenas de ação e cenas chocantes. Cenas que normalmente só têm o objetivo de atingir um público maior e, consequentemente, acaba tendo menos profundidade na história, resultando em cenas que parecem que só estão lá para mover a história para frente e não para ter algum desenvolvimento emocional nelas. E outra coisa que os japoneses não têm medo é de viajar muito nas cutscenes ou no universo de algum lugar. Quando você tem histórias ocidentais, é muito mais provável você ter histórias mais baseadas na realidade, uma realidade mais pé no chão. Os japoneses, quando eles decidem viajar, eles viajam muito, assim. Você vê o Kojima, mano, o maluco, ele tem umas ideias, uns conceitos que não são realistas, mas mesmo assim, é algo que te prende naquele momento.
Os japoneses conseguem misturar cenas de ação com cenas que tenham algum significado maior apenas do que a ação propriamente dita. Você vê que os japoneses, eles focam muito na alma do jogo, que é a narrativa e a gameplay. Eles costumam enfatizar bastante na trama e nas reviravoltas, sendo que mesmo jogos de ação japoneses acabam tendo cutscenes longas e um grande foco narrativo. Você tem o exemplo a saga Yakuza e outros jogos japoneses que possuem uma criatividade maior na hora de dar uma viajada, sabe? Além disso, os japoneses possuem o costume de utilizar muitas simbologias, tanto visuais, tanto conceituais, para passar uma mensagem oculta, além de ao mesmo tempo criarem cenas muito surrealistas, muito surreais, de tipo, o que tá acontecendo? Cara, é só você ver o Kojima com Death Stranding, ele tem umas cenas que você fala, mano, como é que o cara pensou nisso, velho? Outra coisa que eles são muito bons em fazer é criar jogos de mundo aberto, jogos que você pode se perder neles e no universo que eles oferecem. O maior exemplo atual que você tem é o Elden Ring, quase não tem cutscene e na grande maioria das vezes, para você encontrar o seu objetivo, você precisa explorar o lugar, procurar informações naquele mundo. Mesmo assim, eles oferecem uma experiência muito rica e envolvente, que te faz ficar preso ali. Outro exemplo é o Zelda Breath of the Wild, o Tears of the Kingdom também. Outro fator que faz também as tramas japonesas serem tão especiais é que elas não costumam seguir uma conduta, um código moral. Eles não têm nenhum medo de abordar tópicos controversos, eles não têm medo de explorar temas que talvez não sejam tão politicamente corretos ou que talvez não sejam um consenso tão grande na sociedade, por alguns. Isso permite que eles tenham uma maior liberdade na hora de deixar a imaginação correr solta para criar jogos memoráveis. Um grande exemplo disso é a saga Yakuza, que ela segue um protagonista que está envolvido no mundo do crime. E o jogo acaba lidando com temas como honra, traição, e eles não têm nenhum medo de mostrar a violência que envolve esse mundo. É um jogo sem medo de desafiar alguns limites e alguns tabus de certas culturas. Em jogos japoneses não existem tantos diálogos expositivos e discursos ideológicos explícitos nas tramas dos jogos. Em sua maioria, eles só estão preocupados em entregar uma história memorável e boa. E é isso. A ideologia, ela está presente nas condutas pessoais dos personagens. E isso não está explícito de forma expositiva, assim, tipo, um diálogo expositivo, assim, jogado na sua cara, sabe? Outra categoria de jogos japoneses que fazem muito sucesso, que chama bastante atenção, é os jogos baseados no estilo visual de graphic novels, que se destaca em relação a outros jogos, pois normalmente eles são estilizados em traços de animes, com várias caixas de diálogos, que aparecem em imagens estáticas, ou elas podem incluir algumas vezes animações com dublagem ou música. A principal característica desses jogos é que eles focam na história, e na necessidade do jogador tomar decisões que afetarão o desenvolvimento dos personagens e, consequentemente, o final da trama. Essas histórias podem ir desde romances e relacionamentos até na resolução de assassinatos, mistérios e coisas loucas e pesadas, basicamente. Essa combinação de elementos acaba gerando uma história muito imersiva e emocionante. Um exemplo mais adequado que eu posso dar é uma saga popular chamada de Ace Attorney, criada pela Capcom, a mesma que fez o Resident Evil. Outro jogo desse gênero que a gente pode destacar é a saga Doki Doki Literature, feita pelo estúdio Team Salvato. Esse jogo começa parecendo que é apenas mais um jogo de encontros e romances, porém, conforme ele vai progredindo, ele acaba se tornando um jogo muito mais sério, envolvendo assuntos relacionados à saúde mental e horror existencial. Os japoneses possuem muito orgulho da sua cultura. Isso fica muito evidente nos elementos visuais e conceituais que eles incorporam nos jogos. Isso é visto nas roupas e na arquitetura, inclusive nos maneirismos dos personagens. Um bom exemplo disso é o jogo Ghost of Tsushima, que se passa no Japão feudal. Outro aspecto que é recorrentemente abordado pelos japoneses são assuntos relacionados à honra e o respeito. E esse tema, normalmente, eles são retratados
com personagens que são extremamente corretos, honrados e verdadeiros às suas próprias convicções, sendo que eles sempre seguem seu código específico de conduta, honrando tanto seus aliados quanto os próprios inimigos, apesar deles estarem em conflito naquele momento. Porque os japoneses têm muito isso, de ter respeito, inclusive com pessoas as quais eles são inimigas. Por mais que você esteja lutando contra o ideal daquela pessoa, você respeita a honra dela. Isso é algo que acho que é uma coisa única dessa cultura, basicamente. Que é muito difícil você ver em qualquer outra cultura ao redor do mundo. Os japoneses têm muito orgulho da sua cultura, e eles costumam incorporar esses elementos à história dos seus jogos, normalmente representando deuses e deusas. Além dos grandes jogos como Final Fantasy e Metal Gear, também existem jogos não tão conhecidos que são muito bem falados, como o jogo Okami, que conta a história de uma deusa, Omiturasu, que encarna a forma de um lobo para lutar e para restaurar a beleza de um mundo que foi dominado pela escuridão. Bom, agora eu vou compartilhar uma convicção pessoal sobre a diferença entre o entretenimento oriental e ocidental. Basicamente assim, o Ocidente, ultimamente, ele tem tido a brilhante ideia retardada de pegar pautas políticas e as encaixar de forma muito mal feita e artificial em suas histórias, de forma que não fique um negócio orgânico. O Ocidente tem a péssima mania de fazer um filme expositivo tratando de assuntos sensíveis da forma mais clichê possível, sendo algo não realista, sendo algo apressado e sem profundidade. E que no final das contas não cumpre o objetivo e acaba se tornando só mais uma caricatura da realidade. Além de que, mano, elas são ofensivas e muitas vezes elas acabam sendo até engraçadas, não propositalmente, de tão mal feitas que elas são feitas. Inclusive para as pessoas que se identificam com essa própria pauta em questão. Ultimamente o Ocidente tem tido a maravilhosa ideia e conseguiu adquirir a capacidade de pegar um assunto complexo e completamente o cagar inteiro, transformar em algo superficial com uma lição de moral digna de histórias infantis. E é que tá o cerne da questão. O Ocidente ultimamente, ele tem tratado o espectador dele como uma criança de 5 anos que não sabe interpretar as coisas. Então, a todo momento eles têm que ter um discurso expositivo para demonstrar alguma coisa, ou expor na sua cara algo que deveria ser implícito, entende? Algo que não deveria ser na cara, algo que deveria ter um pouco mais de tato. Cara, quando você pega assuntos polêmicos e sensíveis e trata eles de forma engessada, embalada por uma ideologia de uma empresa que visa apenas o próprio lucro e a venda de um produto e uma estética, sem se importar com a mensagem que você tá passando, isso acaba se tornando um tiro no pé, cara. Isso acaba se tornando apenas uma cópia do Twitter e da internet como um todo. X9! X9! Branca rica privilegiada. Branca rica privilegiada. Mas que também era só mais um burguês privilegiado. Enquanto isso, os japoneses, por sua vez, eles fazem justamente o contrário. Eles apenas tentam mostrar uma discussão de um tema importante, sem impor nenhum tipo de conclusão ou tratar o próprio espectador como uma criança de 5 anos de idade, sabe? Eles deixam as coisas implícitas e não explícitas. E isso acaba gerando uma credibilidade muito maior para a pauta que a mídia está tentando abordar e para a credibilidade daquilo. Quando você vai fazer uma crítica à realidade, uma crítica política à realidade, é preciso que haja uma sensibilidade muito grande, onde a obra ela tente caminhar no limiar entre deixar claro o seu posicionamento sem ter que usar diálogos expositivos e desinteressantes, que só servem pra você ficar puto, porque não faz sentido aquilo, porque aborrece o espectador e dá um aspecto de palestra e meio que acaba quebrando o ritmo daquela obra. Apesar dos japoneses deixarem coisas implícitas nas suas obras, em nenhum momento eles temem abordar elas e retratar assuntos pesados, como violência e outros temas muito recorrentes. Porque eles têm a ideia e eles sabem que a arte não é para ser um mundo colorido, ele não é para ser politicamente correta.
uma vez que o mundo real ele é cheio de crueldades e falhas. Muitas vezes mostrar essas coisas ajuda a aumentar o impacto da importância do assunto que você está tratando, de forma mais realista, sem qualquer tipo de sentimentalismo ou falsa moralidade. Para deixar bem claro o meu ponto, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa faz um documentário sobre algo muito pesado que aconteceu na história. Algum acontecimento que gerou a morte de milhões. E coloca uma cena representando isso da forma mais violenta possível. Nesse caso, esse choque ele é necessário para a gente entender o quanto aquilo é desumano e quanto aquilo é algo que impactou o mundo. Mas o que na realidade acontece é que muitas vezes hoje em dia você tem pessoas que acham que você mostrar algo significa que você está endossando aquilo, o que não necessariamente tem alguma relação. Isso é uma mensagem para aquelas pessoas que muitas vezes reclamam de obras que representam a sexualização ou a violência como forma de chocar as pessoas, porque às vezes elas são necessárias. Isso não quer dizer que você está apoiando aquilo. Às vezes uma obra ela quer passar uma mensagem, e para passar essa mensagem ela deve ter algum tipo de verossimilhança com os acontecimentos da realidade. E nesses casos você exigir algo politicamente correto é simplesmente algo ignorante, porque muitas vezes as obras elas utilizam do conceito de ironia e sarcasmo para criticar um comportamento. Mas muitas vezes você tem a interpretação mal intencionada que tem o único objetivo de alegar falsa virtude e superioridade moral por parte de algumas pessoas da nossa sociedade, basicamente. Sendo que muitas vezes elas nem mesmo entenderam o ponto daquilo. Está sendo abordado daquela forma. Então os japoneses, eles passam uma mensagem e uma ideologia por meio de uma história sobre pessoas reais, com um desenvolvimento complexo e profundo de sentimentos, com reflexões e temas mais humanos, e não como forma de buscar apenas polêmicas ou tentando gerar uma identificação artificial com seu público-alvo. O que a gente tem no Ocidente hoje é que a gente passa a sensação que a maioria das representações que são expostas nos cinemas são apenas uma caricatura do que as pessoas de Hollywood acham que acontece no mundo. Não algo que tenha um mínimo de sensibilidade. É só mais um filme pra dar lucro, entendeu? Tipo, eu sei que todo filme quer dar lucro, mas eles fazem isso de uma maneira muito mais fria. E uma maneira que não tem mais agradado nem o próprio público-alvo, ultimamente. E fora que as americanas eles têm a péssima mania de querer apressar a produção de filme, de jogo, de tudo. Então, daí às vezes aquela coisa não ficou pronta, não ficou boa, e mesmo assim eles têm que lançar pelo dinheiro. Isso você não vê muito acontecendo no entretenimento visto no Japão, nesses lugares, na Coreia. Por isso que você vê tantas séries coreanas ganhando Oscar, esse tipo de coisa, porque eles estão mais em contato com um objetivo muito mais nobre, talvez. Fora que hoje em dia as produtoras ocidentais, americanas, elas utilizam uma ideologia só como forma de vender uma estética ou um pensamento que não necessariamente elas mesmas acreditam. E quando você faz isso, você está simplesmente manipulando as próprias pessoas que consomem o que você produz. E tudo isso faz com que hoje em dia as produtoras de filmes e tal tenham se tornado reféns do seu próprio público, principalmente as ocidentais. Enquanto isso, os japoneses só estão fazendo uma história boa. Com o advento da internet e das redes sociais, as mídias de entretenimento acabaram se submetendo muito ao espectador, mas nem sempre o que o espectador quer ouvir é o que ele precisa ouvir. Muitas vezes, o entretenimento tem como forma primordial fazer a pessoa refletir sobre as próprias hipocrisias e sobre a própria sociedade a qual ela está inserida, sem trazer uma resposta simples e superficial, nem uma lição de moral barata. É só isso que eu queria falar. Eu agradeço aí quem assistiu e falem aí o que vocês acham sobre tudo isso que eu falei. E um abração aí, cara.
Esse vídeo foi um pouco mais sério, mas é isso. Falou!